Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne e hoje nós continuaremos falando sobre psicologia aplicada à enfermagem, mais especificamente sobre a psicologia e a construção do sujeito. Como é um assunto um pouco maior, mais amplo, nós dividimos essa aula em algumas partes e hoje nós começaremos com a parte 1. Acompanhem na apostila de vocês, página 21, tópico 5, tá bom? Então vamos lá. Trouxe essa imagem aqui porque a gente vai começar a falar um pouquinho novamente sobre personalidade, que a gente já falou em algumas outras aulas, mas só para reforçar que a personalidade ela vai muito de acordo com a vivência das pessoas, ela é influenciada por vários aspectos e que cada pessoa vai ter dentro de si a sua personalidade única, né, exclusiva, e que ela pode ser modificada com o tempo. Então, quando a gente fala de personalidade, alguns desses fatores que eu trouxe para vocês são os físicos, os fisiológicos, os psíquicos e os morais. Então, tudo isso vai fazer com que aquela personalidade seja criada, seja gerada. É formada ao longo do período de crescimento, como a gente já conversou anteriormente. Então, tudo que você vivenciar, todas as suas expectativas, tudo que tiver na sua vida vai contribuir para a formação da sua personalidade e as suas experiências particulares, seja no seu lar, na sua escola, né, no seu meio social, no grupo que você faça parte. Tudo isso vai ser crucial para o desenvolvimento. Então, pode ser estimulado através da personalidade de seus pais, educadores, pessoas próximas. Todos eles vão ajudar você a moldar a personalidade, né? Moldar as suas características individuais. E pode desenvolver sua personalidade de forma introvertida e extrovertida. Introvertida geralmente são aquelas pessoas um pouco mais introspectivas, mais quietas, que não têm um relacionamento social tão amplo, tão de fácil acesso, né? E as extrovertidas são as pessoas que já conversam com todo mundo, que tem aquele desenvolvimento social mais rápido, que no primeiro dia de aula já tá ali com todo mundo. Então essas são as pessoas extrovertidas. E ela ser introvertida ou extrovertida vai ser de acordo com o que ela vivenciar na vida, né? De acordo com tudo que ela aprender ao longo de toda a vida dela. Então, de acordo com diferentes manifestações de personalidade, essa pessoa pode demonstrar insegurança, perturbação, agressividade, frustração, neurose, então diversos aspectos negativos, né? E ao contrário, também pode manifestar segurança, autocontrole, autoconfiança, sociabilidade e alguns aspectos positivos. Então, cada pessoa vai desenvolver isso de uma forma. E é importante a gente dizer que pessoas debilitadas emocionalmente sempre manifestam sentimentos, atitudes, comportamentos negativos, né? Sempre vão ser aquelas pessoas que pensam negativo, que nada tá bom, que a vida dela não é suficiente. E a gente precisa conseguir identificar isso, porque em muitos momentos, na nossa assistência, enquanto a gente estiver ali com o paciente, alguns desses sintomas e algumas dessas características a gente vai conseguir perceber e até mesmo acionar alguém, o atendimento especializado, um psicólogo, um psiquiatra, né? Sinalizar as pessoas responsáveis para aquele atendimento. Porque em alguns momentos isso é fisiológico, né? Alguns momentos da vida eles vão demandar da gente algum sentimento mais negativo, alguma tristeza, mas se aquilo persistir, que for algo que esteja sendo maléfico para a vida do paciente, precisa ser de alguma forma melhorado, pensado, né? Tem que ter uma intervenção de algum profissional. Eu trouxe aqui alguns tipos de personalidade, alguns transtornos, na verdade, transtornos de personalidade, que são importantes a gente ter o conhecimento. Um deles é o transtorno obsessivo. O transtorno obsessivo ele é caracterizado por atitudes perfeccionistas, né? Dúvidas, impulsos repetitivos. Existe também o transtorno obsessivo compulsivo, que é quando aquela pessoa insiste muito em uma determinada coisa. Por exemplo, não consegue ver nada fora do lugar, todos os objetos têm que estar retos em cima de uma mesa. Tem pessoas que têm isso de forma leve, mas se isso começa a, de certa forma, ser maléfica para o dia a dia, para o cotidiano, aquilo é muito presente na vida daquela pessoa, isso precisa ser tratado, tá bom? O transtorno obsessivo compulsivo, ele tem tratamento, né? Tem que ter acompanhamento de um profissional, e se você identificar isso em alguém, você precisa reportar, tá bom? Porque esse transtorno obsessivo, em alguns momentos, ele causa malefícios muito grandes para a pessoa. Tem pessoas que esquecem de trancar a porta, voltam várias vezes para ver, conferem várias vezes se a janela está fechada. Então, esses são comportamentos
obsessivos, tá bom? O outro é o transtorno paranoide. Ele é caracterizado pelo sentimento de desconfiança, enganação, aquele sentimento de que a todo momento tem alguém ali querendo fazer alguma coisa com você, aquele ar de conspiração, né? É, fatos e fanatismo, distorção de falas. Então, tudo isso também é um tipo de transtorno. Geralmente, esses transtornos paranoides trazem consequências muito negativas para a vida das pessoas, porque elas não conseguem viver tranquilas. Se alguém tá ali no meio cochichando ou conversando mais baixo, já acha que tá falando de si. Então, precisa de tratamento também, e a gente precisa saber identificar isso, tá bom? Trouxe até uma imagem aqui para vocês para mostrar um pouquinho do transtorno obsessivo, no caso, se ele for compulsivo também. Existe o transtorno equizoide, né? O equizóide é caracterizado por desinteresse social, isolamento, desinteresse por relações íntimas, tem um emocional mais frio, mais distante. Geralmente são aquelas pessoas assim que são indiferentes. Elas estão ali, mas se elas puderem se isolar socialmente, elas vão fazer. Mas é um isolamento também muito maléfico, um isolamento que é crítico, não é uma coisa leve, é algo mais pesado, tá bom? É, tem incapacidade de expressar os seus sentimentos, ele é indiferente a críticas e elogios, e a gente precisa conseguir identificar também. O transtorno dissocial, ou transtorno antissocial também que a gente fala, ele é caracterizado pelo desprezo aos direitos alheios, comportamento fantasioso, impulsividade, em alguns momentos a imoralidade, a amoralidade ou a psicopatia. Geralmente, qualquer um desses transtornos, ele vai ser desencadeado por algum evento traumático. A gente chama de algum gatilho, né? Então, se ele passou por algum evento traumático muito estressante, e ele tiver a tendência a desencadear algum transtorno, geralmente por questões genéticas ou algumas vivências que ele teve, ele vai ter algum transtorno. Então, algumas dessas questões negativas podem influenciar sim para o desenvolvimento disso, tá bom? E o dissocial, muitas vezes, ele vai em alguns casos, a pessoa muda até a personalidade, ela esquece a sua própria identidade pessoal e ela vai adquirir a personalidade de uma outra pessoa, ela vai fantasiar que ela é outra pessoa. Então também é algo bem grave, algumas pessoas fogem de casa, algumas pessoas esquecem quem são, né, são encontradas em um momento e não conseguem lembrar. Então isso é muito sério, algumas dessas precisam ter internação, infelizmente, e acompanhamento para o longo da vida. E também tem o transtorno borderline, também chamado de transtorno com instabilidade social. É caracterizado por reações imprevisíveis, agressivas, explosivas. Geralmente ele é um transtorno que ele é mais caracterizado pela questão da alteração de humor. É uma pessoa que ela pode, no momento que está super feliz, animado, conversando com você, de repente ela muda o tipo de personalidade, o tipo de ação que ela está desenvolvendo para um mais apático, um isolamento social. Então muda de uma hora para outra, assim, sem a gente conseguir perceber o porquê daquilo. Também é um transtorno que precisa ser tratado, porque em alguns momentos, né, ele pode ser um comportamento autodestrutivo e ter alguns comportamentos suicidas. Então a gente precisa reconhecer isso com presteza, com rapidez, para que isso não venha desencadear coisas mais sérias para aquela pessoa, para aquele paciente, aquele indivíduo que a gente está tratando, ou até mesmo alguém da família, tá bom? Trouxe outra imagem para mostrar para vocês mais ou menos uma característica do borderline. Então, a pessoa tá aqui feliz, de repente ela já tá triste, em outro momento ela tá impulsiva, ela tá agressiva. Então, a oscilação do comportamento é a principal característica do transtorno borderline. E as pessoas que se fixam em suas limitações ou em algum vazio interior, em conflitos interiores, geralmente elas vão desencadear, como eu já falei para vocês, né? Algum transtorno de personalidade, essas frustrações que foram mal resolvidas, ou que não foram trabalhadas ou ressignificadas, vão se transformar em algum momento em um transtorno. Então, a gente precisa intervir antes que isso chegue num extremo, antes que isso chegue numa doença, numa patologia específica, né? A gente consegue perceber coisas sutis, sintomas sutis, e que aquilo pode se transformar num transtorno maior. Então, identificar isso precocemente também é fundamental, tá bom? Tudo certo até aqui? Esses são os principais transtornos que a gente precisa entender, precisa reconhecer, principalmente para a equipe de enfermagem, que vai lidar com o paciente ali. A gente precisa saber diferenciar o que é um sentimento de tristeza, uma das fases do luto daquela pessoa que vai passar em algum momento, que a gente espera que passe em algum momento, e o que é algo mais patológico, mais de doença mesmo, de transtorno
específico. Dentro disso, existem alguns teoristas, a gente trouxe para vocês a teoria psicossocial de Erikson, né? Erikson foi um psicólogo, estudioso dessas questões da teoria psicossocial, e ele propôs uma concepção de desenvolvimento humano em 8 fases ou 8 estágios bem delimitados, de acordo com cada fase da vida, né? Ele traz essas fases de acordo com alguns conflitos que vão acontecer. Não conflitos dramáticos, aquela coisa que são mais romantizadas, mas são conflitos que geralmente são sutis, mas que acontecem na vida de todas as pessoas. Ele dá uma importância especial ao período de adolescência, porque é a fase de transição entre a nossa fase infantil e a fase adulta. É o período onde acontece a maior fase de conflitos, assim, a questão de moldar mesmo a personalidade, de se estruturar e ter uma base sólida de quem você é como indivíduo na sociedade. Então, eu trouxe para vocês alguns aspectos importantes. Então, o núcleo de cada fase é uma crise básica. Ela vai existir naquele estágio, mas ele vai vir de estágios anteriores e ele também vai repercutir nos próximos estágios de vida. Então, essa crise ela pode acontecer ao longo de todos os anos até a morte, mas naquele estágio específico ela vai acontecer um pouquinho mais exacerbada, tá bom? Certo? E também ele traz raízes prévias dos estágios anteriores, como eu já falei para vocês. O que ele viveu anterior vai contribuir e ele vai levar aquilo que ele está passando para os próximos estágios. A formação da identidade inicia-se nos primeiros 4 estágios, então até a fase da adolescência ela vai ser mais forte, ela vai ser mais estruturada, tudo que você vivenciar vai contribuir mais fortemente para a construção daquilo, e o senso dessa vai ocorrer mais na adolescência, então a fortificação disso vai ser na adolescência, tá bom? Enfatiza o conceito de identidade e o de crise, que sem possuir um sentido dramático. Então, como eu falei, não romantizar a crise ou não dramatizar a crise. É só uma nomenclatura que eles dão para alguns momentos específicos da nossa vida, como vocês vão ver nos próximos slides, tá? Então, as 8 fases. A primeira fase é a confiança e a desconfiança. Essa fase ela vai até mais ou menos 1 ano de idade. É uma fase onde a família tem muita contribuição em como isso vai se desenvolver, tá? Nessa fase da confiança e desconfiança, até 1 ano de idade, a criança é totalmente dependente de tudo, né? Da realização de todas as atividades da vida dela, pela família, pela mãe, pelo pai, às vezes irmãos, né? Alguém que possa contribuir, auxiliar nesse momento. Então, o amadurecimento ocorrerá de forma equilibrada. Se essa pessoa se sentir segura, se essa criança se sentir segura nesse período de formação, tiver uma base forte de estabilidade, ela vai crescer confiante. Se por acaso ela passa por algum trauma, alguma coisa que gere uma desconfiança nela por parte de alguém que ela conheça, que é alguém que cuidou, ela vai crescer uma criança mais desconfiada, uma criança que não confia tanto nas pessoas que estão ali em volta. Ela vai ter um sentimento diferente em relação a isso. Então, esse primeiro ano, ele é fundamental para a criação e para o vínculo dela em relação a esse sentimento de confiança e desconfiança. Tá? Autonomia versus vergonha e dúvida. Geralmente vai do 2º até o 3º ano de vida dessa criança, né? Ela passa já a ter controle sobre todas as questões de autonomia, suas necessidades de higiene pessoal, fisiológicas, né? Então, se ela tiver nesse sentido um reforço da autonomia, ela tiver liberdade para conseguir fazer as coisas que ela deseja, né? Conforme o necessário, porque a gente sabe que às vezes a criança quer coisas que ela não pode fazer, mas se ela tiver autonomia, por exemplo, para se vestir, para escolher talvez uma cor de roupa, para escolher alguma coisinha que ela queira tomar, e isso vai contribuir para ela. Se por acaso ela for criticada, ridicularizada ou privada de alguma coisa, ela pode crescer com esse sentimento de vergonha, dúvida, né? E ter essa dúvida quanto à sua capacidade de autonomia. Ela vai ficar se questionando, será que eu consigo mesmo fazer isso? Será que eu posso fazer? Então, aquele medo vai gerar para ela certa insegurança, e isso também não é bom, tá? A gente tem que ter um equilíbrio, a família precisa ter um equilíbrio quando for passar isso para a criança, né? Porque daí isso vai impactar diretamente em como ela vai ser na adolescência, na vida adulta. O próximo tópico é iniciativa versus culpa. Então, nesse momento, a criança passa a perceber as diferenças sexuais, os papéis que são desempenhados pelo homem e pela mulher na sociedade dela, né? E se por acaso ela for privada de entender ou de saber mais sobre a sexualidade ou sobre outros momentos, sobre questões intelectuais, questões que ela tem dúvida, ela vai crescer uma criança
com culpa. Então, geralmente essa fase do 4 até o 5º ano são as fases dos porquês, né? Que as crianças ficam querendo saber, mas o que significa isso? O porquê daquilo? Porque a gente tem que ter paciência, a pessoa precisa saber lidar com essa fase e saber falar para elas questões que são difíceis, são complexas e às vezes são difíceis de falar para uma criança, mas ela precisa entender que ela tem essa autonomia, tá bom? E que ela vai ter essa iniciativa de querer saber tudo. Se ela for reprimida também, ou se ela não conseguir saber o que ela precisa, ou achar que aquilo ali é um tabu, que ela nunca pode falar, ela vai crescer com esse sentimento de culpa, que também vai desencadear consequências ruins mais pra frente. Tranquilo até aqui? São 8 fases, né? Então nós já falamos 3, vamos para mais 3 agora. A outra fase é a construtividade e inferioridade. Geralmente vai da fase dos 6 aos 11 anos, que é uma fase já de período escolar, né, que você vai estar ali junto com outros meios sociais, com amigos do colégio, com pessoas que têm culturas diferentes da sua, criações diferentes da sua. Então é um período de alfabetização. Ele exigirá outras habilidades além daquelas que foram até os 5 anos de idade. São habilidades mais de convívio social mesmo, tá? Que são desenvolvidas com o tempo. Caso tenha dificuldades, ou o próprio grupo passe a criticá-lo, ou a reprimi-lo, ou a condenar, a praticar algum tipo de crítica para aquela criança, ela pode viver a inferioridade. Então, muitos adultos, a gente pode perceber que tem esse sentimento de inferioridade e talvez seja consequência de algo que ela viveu lá no passado, tá? Então, se a gente percebe que essa criança está passando por isso, a gente precisa conseguir ter uma intervenção naquele momento para que isso não seja algo passado para as próximas fases que ela vai viver, tá bom? O próximo é identidade versus confusão de papéis, aquela fase mais difícil que a gente chama de adolescência, pré-adolescência, até a fase jovem adulto ali, dos 12 aos 18 anos, tá? Acontece uma crise psicossocial, ou seja, identidade versus confusão. Nesse contexto, como eu já falei antes, o termo crise, ele não é algo dramatizado. Eu sei que algumas pessoas nessa faixa etária de 12, 13, 14, têm isso um pouco mais exacerbado, são um pouco mais ríspidas, têm um comportamento um pouco mais antissocial, mas não é nesse contexto, porque esse momento vai ser passado por todas as pessoas, tá? Mas é algo mais pontual, localizado com polos positivos e negativos. Então é um momento de transição entre criança e adulto, né? Aquela fase adulta. Então ela tá tentando se perceber, tá tentando entender quem é ela no meio, naquela sociedade. Geralmente ela já vai da escola, da infância, para o ensino médio, que é uma fase diferente, com disciplinas totalmente diferentes do que ela já vivenciou. Então essa crise de identidade vai acontecer. E ela vai até o período que geralmente a gente tem que escolher o que a gente quer seguir da nossa vida, né? Geralmente a fase de faculdade, 17 anos, 18. Então é uma crise existencial que aquela pessoa, aquela criança vai estar passando. E a gente precisa também conseguir entender e conduzir da melhor forma todo esse processo, tá? Intimidade versus isolamento já é a partir dos 18 anos, 19, né? Que é o jovem adulto, momento de produção, de produtividade dessas pessoas. E geralmente esse interesse vai gravitar em torno das relações mais profundas e duradouras, né? No caso, relações amorosas, afetivas, amizades mais intensas. Então, caso ocorra uma decepção nesse período, essa pessoa pode ter um isolamento temporário duradouro ou ela pode não querer mais se relacionar com alguém. E isso também leva consequências para a vida inteira. Então, também é uma fase que a gente precisa ter um pouco mais de maturidade. Todos os outros aspectos falados anteriormente vão contribuir fortemente para o desenvolvimento dessa questão, dessa fase de vida. Então a gente também precisa levar isso em consideração, tá? Toda a vivência dela vai contribuir nisso daqui. Então, se por acaso ela quer se isolar, ela não quer se relacionar com alguém, o que será que aconteceu para isso? Por que será que ela tá assim? E por isso vem aí a questão do profissional para conseguir fazer com que ela ressignifique, com que ela lide melhor com todos esses sentimentos, tá? E vamos agora para as duas últimas fases, 2 últimos estágios, tá bom? Que é a produtividade e estagnação, que geralmente é na meia-idade, ali na fase dos 40, 45 anos, que ele já passou por aquele período mais produtivo do jovem adulto, né, que é dos 30, 25, 30 anos, e já vai para a questão da meia-idade. Pode aparecer uma dedicação à sociedade à sua volta. Geralmente aqui a gente fala muito sobre a questão das próximas gerações. Essas pessoas vão se sentir úteis para as próximas gerações, para os netos, para os filhos, né? Ela precisa ter esse lugar de
representatividade dentro daquela família, naquele contexto ao qual ela está inserido, muitas vezes até no próprio trabalho. E algumas vezes nessa questão da meia-idade, se ela está próxima a aposentar ou se ela ainda vai demorar um pouco, começa aquela questão de talvez se ela estiver desempregada não consegue arrumar um emprego, e tudo isso pode contribuir negativamente para a vida daquela pessoa, tá? Então, ela pode trazer valiosas contribuições, como eu falei, se sentir útil meio à sociedade, ou grande preocupação com o conforto físico e material. Então, naquela fase já de aposentadoria, ela começa a pensar, será que eu vou dar conta de não ter mais um emprego? Será que eu vou conseguir lidar com o salário que eu recebo? E aí começa essa questão da estagnação. Se isso for levado de uma forma ruim para o negativo, ela vai estagnar, vai parar do jeito que ela está, sem perspectiva de outras coisas futuras. Mas que a gente sabe que na meia-idade ainda tem possibilidade de fazer inúmeras coisas, inúmeras contribuições. Então a gente precisa reforçar isso. E a última é a integridade versus desesperança, que é a fase já do envelhecimento, né? Dos idosos hoje em dia, muitos deles agora a gente vê que eles estão participando de grupos que fortalecem um pouco essa questão do envelhecimento deles, mas se ocorre o sentimento de produtividade e a valorização do que já foi vivido, do que ele já fez na vida dele, isso é positivo e é benéfico. Se por acaso ele sente que o tempo que ele teve foi perdido, que ele perdeu alguma coisa da vida dele, alguma oportunidade que para ele era fundamental, ele pode vir ter algum sentimento de tristeza e desesperança frente à vida que ele vai ter, né? Então, o envelhecimento ele precisa ser trabalhado, as pessoas precisam ter uma formação específica para atender esse tipo de população, porque a gente precisa levar em consideração tudo isso, que alguns deles vão sim participar de grupos, praticar esportes, ter um convívio social, uma interação social, e outros vão querer se isolar. Mas a gente precisa fortalecer para que ele consiga lidar no envelhecimento e na velhice da melhor forma possível e não entre numa depressão ou em algum outro estágio pior, tá? Trouxe aqui para vocês a imagem que demonstra mais ou menos algumas fases da nossa vida, do nascimento até o envelhecimento, e que todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida, alguma fase, por essas crises, mas que a gente precisa trabalhar isso internamente e ressignificar, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada. A gente volta para a próxima aula com a parte 2 dessa disciplina, tá bom? E eu espero vocês. Tchau, tchau.